Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares, coordenador-geral da BDB Cultural, que é uma iniciativa do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB, e que, por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar Arte para a Infância e Juventude, outorga essa programação cultural tão rica e tão cheia de possibilidades. E hoje nós vamos falar sobre, dentro de um quadro nosso mensal chamado Encontro Terapêutico, falaremos hoje sobre um tema muito, muito importante, que é o luto em tempos de pandemia. A pandemia de coronavírus já matou mais de 420 mil pessoas no Brasil e há previsões de que chegaremos quase inevitavelmente ao 500.000. Uma doença com uma proporção tão avassaladora de vidas perdidas gerou um sentimento de luto que dificilmente pode ser superado. Esse encontro terapêutico da BDB Cultural, porém, se propõe a ajudar. Esse evento mensal criado para esse autoconhecimento vai diretamente à ferida aberta ao dedicar-se em maio ao luto em tempos pandêmicos. Conversamos hoje com a psicóloga e escritora Adriana Cortland, que nasceu no Rio de Janeiro em 1963, formou-se em psicologia na Alemanha, onde hoje em dia ela mora na França, e nessa profissão ela direcionou suas atividades para a psicologia clínica com foco na terapia do trauma. Sua primeira publicação, ela também é escritora, foi o livro Alma Gesto, Contos Anímicos. Lançou em 2017 A Casa da Vida, em que narra as ações humanitárias de Maria da Glória Nascimento de Lima, em Brasília, a Glorinha, criadora de um abrigo para crianças. Entre tantas outras coisas e tantas atividades que essa polímata Adriana Cortland tem feito. Bem-vinda, Adriana, tudo bem? Olá, bem-vindo. Bem-vindos todos. Agradeço o convite, agradeço a participação e muito obrigada pelo convite. Eu me sinto realmente bem-vinda aqui. Que maravilha. Adriana, então, está com você. Fale-nos um pouco sobre a pandemia, o luto em tempos de pandemia. Esse é um assunto presente, é um assunto que me acompanha na minha vida de várias formas, na vida pessoal, na vida profissional. Na vida pessoal, porque perdi pessoas queridas, e na vida profissional, porque o consultório que agora se transformou numa coisa muito especial. É um consultório online, em função das regras de distanciamento, e, ao mesmo tempo, apesar de ser online, é extremamente aconchegante. E o que faz esse aconchego acontecer num atendimento online? É a necessidade humana de acompanhar, de ser acompanhado, de dar, de receber, e principalmente de criar sentido para perdas e lutos diversos que a gente tem tido que fazer. Quando a gente fala de luto, tradicionalmente a ideia que vem é uma ideia até cultural de uma pessoa que até pouco tempo atrás usava preto. Hoje isso não é mais a cor do luto, mas sempre foi associada na cultura ocidental à cor da morte. E há um recolhimento. Hoje em dia, essa ideia de luto, que não tem mais uma relação com vestimenta, mas tem uma relação com o estado de espírito, essa ideia, ela nos acompanha e ela vem sendo desenvolvida de várias formas. Não existe um luto, existem tantos lutos quanto seres humanos existem. De uns 50 anos para cá, o estudo do luto, das fases do luto, dos tipos de luto, esse estudo tem se desenvolvido muito, e é muito bonito, porque através desse estudo do luto, o tema da morte, das perdas, ou melhor, o tema das mortes, foi reintroduzido de novo numa sociedade industrial, numa sociedade de consumo, onde muitas vezes até o próprio envelhecer é tabuizado, como se fosse proibido. Que dirá morte, que dirá perdas, que dirá perda de produtividade, perda de capacidade física.
e tudo aquilo que realmente não faz parte de uma sociedade de consumo. Eu falei de 50 anos para cá, porque mais ou menos na década de 60, 70, uma psiquiatra, uma médica psiquiatra suíça e estadunidense, ela se chama Elizabeth Kübler-Ross, ela começou conversando com pacientes em estado terminal, conversando sobre o que eles estavam sentindo. E o que naquela época parecia uma coisa assim absurda, perguntar para a pessoa que está terminal, o que você está sentindo diante da morte? E uma coisa que era um tabu passou a ser uma pergunta e um momento libertador. A partir do momento em que a gente olha o que é, toda a nossa fantasia de terror sobre aquilo pode ser transformada numa vivência humana muito acolhedora. Elizabeth Kübler-Ross postulou, então, através do seu trabalho, as 5 fases de luto que ficaram muito conhecidas, que são a negação, a raiva, a barganha ou a negociação, depressão e aceitação. Ou seja, no começo, quando eu sou confrontada com uma ideia difícil, com a possibilidade de uma perda, que já vai me gerar ansiedade agora. A perda não aconteceu, mas a ansiedade já está aí. Quando eu estou lidando com a iminência de uma perda, perda de uma vida, minha ou de outra pessoa, eu posso realmente sentir a vontade de negar e dizer: não, isso não está acontecendo. Essa pessoa está doente ou eu estou doente, mas vou dar a volta por cima. Essa pessoa vai dar a volta por cima. De repente ela não dá a volta por cima. Aí vem a raiva. Como que isso foi acontecer comigo, com ela, com uma pessoa tão legal, com uma pessoa tão incrível? E o que eu sempre ouço no consultório, tem tanta gente ruim que chega a 90 anos de idade e meu filho não chegou a 15. Raiva, incompreensão. Às vezes tem a barganha, no caso de uma doença terminal ou de uma perda iminente. A barganha ou negociação. Eu dou tal e tal coisa para Deus, para um guia espiritual, dependendo da crença de cada um. Eu faço isso, aquilo outro, a partir de agora eu nunca mais vou beber, tenho ouvido muito, ou alguma coisa assim, eu faço uma barganha, eu negocio. Eu vou alterar um comportamento meu que eu nem achava tão bom para receber em troca a saúde dessa pessoa. Isso é tão humano. Uma outra situação, uma outra fase é a depressão, porque tudo que eu fiz, eu neguei aquela doença, eu não quis saber que aquela pessoa estava morrendo, eu fingi que isso não estava acontecendo, eu passei pela raiva, pela cólera, pela revolta, eu fiz a barganha, a negociação que não deu certo. Essa pessoa morreu, eu caio num buraco, eu caio no asfalto, de cara no chão. A fase da depressão, da melancolia, de uma profunda questão existencialista que se instala em mim. O que é a vida? O que faz a vida ser vivida? Como assim? A vida já acabou? E tudo aquilo que eu queria fazer com essa pessoa, tudo aquilo que ela queria fazer, tudo aquilo que eram planos e que nunca mais vão ser realidade. Isso tudo se configura numa espécie de buraco imenso, vazio, onde a gente fica. Pode acontecer por uma morte física e pode acontecer pela perda de um emprego, pela perda de um projeto, pela perda de um casamento. Ou seja, tudo aquilo que a gente considera nosso, apesar de racionalmente saber que nós não temos nada e temos pouco controle sobre a vida, existe uma certeza humana de que a gente tem várias coisas e quando elas vão embora, deixam um vazio imenso. É outra fase. A última fase, segundo Elizabeth Kübler-Ross, seria a aceitação. Depois de eu ter passado por todos esses ciclos, depois de eu ter lutado, de eu ter me debatido, de eu ter brigado, enfim, disso tudo, eu entendo que isso é a vida, que a vida é feita de ciclos e que os ciclos são maiores do que eu. Essas cinco fases tão conhecidas na questão do luto e do acompanhamento de pessoas terminais, ou enfim, tão conhecidas no consultório, elas não são didáticas. Eu não começo pela negação,
Tem pessoa que não nega, que simplesmente fala assim: estou doente. Sim, a pessoa está terminal. Não precisa ser. A gente não passa obrigatoriamente de uma fase para outra, a gente não começa negando e não termina aceitando. É mais uma espécie de montanha-russa. E recentemente, outros estudos e a vivência humana mostrou que só aceitar não é, não é o ideal para se continuar. Eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso ressignificar a minha vida sem aquela pessoa, sem aquele trabalho, sem aquele casamento, sem aquele projeto de vida que se configurou vazio. Eu caí no vazio e agora a minha vida continua e o que eu faço com isso? Eu guardo na memória o que tem de melhor ou de pior, ou o que eu tenho, eu guardo. E eu ressignifico a minha vida para andar, para poder continuar. Uma das coisas no consultório que eu considero pouquíssimo produtivas ou que nos ajudam muito pouco é querer passar direto da dor, da perda, para a ação. Do tipo, o show tem que continuar, não, bola para frente, vamos lá. Essa pessoa queria que eu continuasse e a gente tenta saltar uma fase ou várias fases humanas que são as fases de entristecimento. O luto, ele é importante quando ele é vivido com consciência. Quando eu vivo o luto, sabendo que aquele momento não é bom, sabendo que aquele momento me traz sofrimento, mas dando um sentido para aquilo. O sofrimento faz parte da vida. Querer expulsar o sofrimento da vida é tão ruim quanto querer se segurar no sofrimento e fazer dele uma razão de vida. Existem pessoas que depois de uma perda, elas se agarram ao sofrimento e vivem nele, porque ele dá um sentido à vida, ele pode dar a ideia do acompanhamento da pessoa que se foi. Aquele é uma espécie de casulo onde a pessoa se fecha com as suas memórias e se agarra àquilo e de repente não consegue mais ressignificar a vida sem o sofrimento, sem a tristeza da perda daquela pessoa. Até porque tem muita gente que tem o trauma do sobrevivente, por exemplo, num acidente. Eu passei por um acidente com tal pessoa ao meu lado, eu tive o privilégio de continuar vivendo e essa pessoa não. Aquilo me dá uma sensação de culpa. Eu pude continuar, ela não. E aí tem todo um processo de muitas vezes não querer aceitar a plenitude da vida, porque como é que eu posso fazer isso se a outra pessoa não pôde? Então, toda a questão do luto e de buscar entender a sua profundidade, todas as suas cores e nuances, tudo isso tem a ver com os imensos ciclos da vida que é, como sempre, sempre vai ser um processo insondável. Muitas vezes a gente consegue fazer esse trabalho de luto, as fases. Eu citei aqui 6, mas de repente tem 15, porque cada ser humano é único e cada ser humano tem a sua forma de olhar para aquilo, para aquela perda, de ressignificar a vida a partir daquela perda. A perda pode ser um trampolim para uma nova vida. A pessoa tem o seu jeito. Existem pessoas que conseguem fazer isso através de um trabalho criativo, através de arte, através de um engajamento. Tantas pessoas perderam seus filhos de uma forma violenta, homicídios, enfim, para a droga. E aí elas resolvem se dedicar exatamente a ajudar outras pessoas a não morrerem pela droga ou por violências em geral. Então elas fazem da maior razão de seu sofrimento uma razão para continuar a viver. Ou seja, existem N formas. O que é interessante e o que faz o luto ter sentido e o que faz ele ser um trampolim para uma nova vida é isso aqui. É o contato que cada um faz consigo mesmo. Uma eu triste, que não quer continuar, que se fechou num casulo, e uma eu que quer continuar. Uma eu que
que acha que a vida vale a pena. Esse contato, um eu consciente, um eu inconsciente, um eu racional, um eu emocional. Eu faço esse contato. Eu gosto muito de fazer isso aqui, que se chama autocontato. Eu pensei nisso aqui quando uma vez eu visitei a Capela Sistina, e aí tem aquele afresco maravilhoso do Michelangelo, de Deus e de Adão, e aí tem o Deus, assim, tocando, criando. E aí eu trouxe isso para o consultório, e eu trabalho isso com cada pessoa em meu consultório. Os contatos imensos que cada ser humano pode fazer consigo, porque nós somos um manancial de recursos e de possibilidades e de dons e de talentos. E muitas vezes eles estão lá em forma de semente, ou hibernando, ou porque a gente não aprendeu a reconhecer em si mesmo todos os recursos e belezas e possibilidades de seguir adiante. Então, eu costumo dizer, está tudo aqui. E muitas vezes um auxílio terapêutico no consultório ou através de inúmeras terapias possíveis, auxílios religiosos imensos, né? A religião é uma fonte de sentidos, de vários sentidos para a vida, para quem crê. Para quem não crê, existem outras possibilidades. O que é importante é a gente entender que um consultório, um lugar de crença, o que quer que seja, é uma espécie de momento, um templo de facilitação para isso aqui. No final das contas, eu sou a pessoa que me autorizo, que me dou a permissão de continuar a vida e de buscar, no pior momento da minha vida, na perda que eu tive, uma semente para continuar. E isso é um trabalho pessoal. Tudo que a gente faz no consultório, tudo que eu proponho, na verdade, é pouco. Eu acompanho toda a história de se olhar, de se permitir fazer barganhas e brigas, de se permitir ser humano nesse processo. Não é para ser forte, é para ser humano. E o que é ser humano? Ter momentos de força, de fraqueza, de dúvida, de certeza, estar constantemente em contato consigo mesmo, sentindo o momento. Eu já tive pessoas que, depois de uma perda, passaram um ano numa espécie de limbo, sem querer tocar no assunto da perda. E aí depois, por um evento semelhante, ou por nada, ou por alguma coisa que a gente não consegue explicar, vem todo o processo de perda, e um ano depois a gente começa o trabalho. Cada um é de um jeito. O mais importante é a gente não se desconectar de uma força vital. A vida é imensa. A vida é imensa. E ela tem seus segredos. E um dos grandes segredos da vida, em termos de humanidade, é não querer ser superior a ela e tudo controlar, e nem achar que é uma avalanche que passa por cima de mim e eu não posso fazer nada. A gente está sempre dançando uma coreografia com a vida, um tango. A vida e nós. E nesse momento de luto, nesse momento de profundas perdas, pessoais e coletivas, eu faço sempre um convite nas minhas mídias digitais, no consultório, na minha vida pessoal, eu faço um convite a mim mesma, que é de manter o foco, primeiro, no prático da vida, em tudo aquilo que eu posso ter como meios de proteção, no caso dessa pandemia, levá-los a sério, usar os artifícios e ferramentas que eu tenho para me proteger. E não só me proteger, o mundo não sou só eu. Eu estou em contato com todo mundo. Então, me proteger e proteger os outros. A gente está no mesmo barco. Se eu cerrar a metade, achando que só a minha parte, a minha família, o meu eu. Não, eu não posso cerrar um barco pela metade, achando que só o meu lado vai se dar bem. Então, a questão do pessoal e do coletivo atualmente é muito importante. Ela se mostra mais vulnerável e sensível do que tudo na vida. Existem lutos pessoais e coletivos e eles se entrelaçam. Existem projetos
de grupos, projetos de trabalhos, projetos de empresas que não estão podendo acontecer. Isso é um luto coletivo. Então, é um momento onde o ser humano pode aguçar o seu psiquismo, as suas conexões emocionais, racionais e tentar buscar todo tipo de proteção possível para si mesmo e para o outro, porque no final das contas, se eu me protejo, eu protejo o outro. Se o outro se protege, ele me protege. Esse é um ponto fundamental. E o outro ponto é aceitar, enquanto coletividade, enquanto humanidade, que a natureza é imensa. Ela é imensa. E que, de repente, um ser que a ciência ocidental nem considera vivo aparece e mostra a força que tem a natureza. A gente controla pouco, mas o pouco que a gente controla é muito bom controlar. Todos esses assuntos que são partes da nossa vida, inclusive da nossa história. Minha avó no Rio de Janeiro passou pela pandemia da gripe espanhola, a gripe de Hong Kong no final da década de 60, por exemplo, atingiu uma parte da minha família. Então a gente tem um conteúdo histórico que tem a ver com forças e com perdas. A gente ganhou conhecimento a partir do momento em que a humanidade conseguiu sobreviver a grandes pandemias. A gente ganhou conhecimento e ganhou, sobretudo, a ideia de que é possível tentar lidar apenas da melhor maneira possível com um momento tão impressionante. E talvez em momentos de crise, e é uma coisa também que faz parte da minha vida de consultório, em momentos de crise a coisa mais importante seja a nossa capacidade de estar presente, no dia, no agora. Não fazer planos para daqui a 6 meses, porque eu não sei como vai estar a pandemia daqui a 6 meses. Eu não sei como as coisas vão estar. Eu posso ter a vontade de fazer tal coisa, mas eu não sei se vou fazer. Então, antes de eu me implicar e de me envolver em questões de ansiedade, porque não está acontecendo como eu quero, eu posso simplesmente fazer o luto de projetos futuros e convidar a minha mente, o meu coração, todo o meu ser a se ancorar no aqui e no agora e ver o que eu preciso desenvolver hoje, essa semana, para lidar da melhor maneira possível com esse vírus, individual e coletivamente. Quanto mais rápido o coletivo sair dessa questão, mais rápido o indivíduo também sai e vice-versa. Não há uma separação entre esses dois fatores, individuais e coletivos. Então, tudo isso, essas questões que a gente lê, que vê no filme, de pandemia, enfim, de tantas coisas que eu acabei de falar, isso tudo faz parte do nosso aqui e agora. Então, cada um de nós precisa da nossa inteireza psíquica para dar conta do aqui e do agora, sem se perder em ansiedades que não levam a nada. O que quer dizer a inteireza humana nessa situação? Eu considerar que eu sou um ser racional e emocional. Eu sou um ser que é uma totalidade. Essa totalidade tem todos os polos opostos, eles estão todos dentro de mim. É isso. Parece muito, mas não é. E a base para se viver um luto da melhor forma possível, a base para se ressignificar a vida, a base para criar forças para a caminhada, é estar sempre se convidando para estar presente no agora, no que a vida está me mostrando agora, nas minhas possibilidades de proteção e de cuidado, autocuidado, cuidado coletivo agora. Quando eu faço isso, eu me capacito para viver no único momento onde eu realmente vivo, que é o presente. E todo esse processo e todas essas questões que eu vim colocando aqui, elas fazem parte e compõem os recursos que a gente tem, do ponto de vista psicológico, claro, para lidar com esse momento. E é o que eu trouxe
aqui agora, né, que eu trouxe nesse momento, nesse evento, e é o que eu trago todo dia. E eu espero, de alguma forma, ter podido colaborar com algumas perguntas. Eu baseei a minha preparação para esse momento naquilo que eu tenho vivido, principalmente no consultório, nas perguntas, indagações, raivas e negociações de meus pacientes e nas minhas também, quando eu fiz luto, vários lutos. E eu acho que se eu fiz muito isso durante esse momento, existe um outro gesto que resume em uma linguagem corporal praticamente tudo que foi falado aqui, que é esse aqui. Se acolher. Não querer ser mais forte do que dá conta, mas nem achar que esse é fraco demais. Não, acolhidas. Imensas e diárias acolhidas, sempre no presente. Pode ser um bom caminho de uma gestão, de uma lida saudável com lutos e perdas e ganhos e tudo que a gente está vivendo agora. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Adriana, você coloca de uma maneira muito, muito pertinente todas essas questões do luto. Eu sei que você já passou também já teve também essas experiências pessoais, mas eu fiquei pensando aqui em duas coisas. E a primeira delas é em relação àquilo que você falou de muitos que se colocam presos naquele momento. E essa prisão, às vezes, no caso, por exemplo, de um ente querido como uma criança, um filho ou uma filha, o luto acaba levando aqui e ali até a própria separação dos casais. Não é? É um tema muito, muito sério. Será que uma alternativa, que não tem caminho fácil, isso é uma jornada, não existem fórmulas, não existem receitas fáceis, não é? Não tem jantar pronto para isso. Não existe luto express, né? Não tem drive-thru de luto. Não. Mas tem algumas coisas que talvez pudessem ajudar. Tentar fazer uma certa, dentro do possível, você acha que dá para tentar conseguir forças para ocupar o tempo, ocupar a cabeça com outras atividades que possam tentar mudar um pouco do foco ou direcionar de alguma forma? Por exemplo, se perde um filho, você consegue achar força para mentalizar outra criança, outro filho, outro alguém? Você poderia fazer algumas considerações sobre isso? Sim, isso é uma questão muito delicada e que depende, o sucesso dessa empreitada, como sempre, depende do grau de conexão que a pessoa estabelece consigo mesma e com o que ela está vivendo. Buscar numa atividade não só uma compensação, mas algo que possa me ajudar a preencher meu vazio, isso é maravilhoso. Quando é que isso vai ser genial e realmente uma semente para uma ressignificação? Quando eu busco, quando eu não perco o contato comigo mesmo, com o que eu tô vivendo. Eu sei que eu passei por uma perda, eu perdi meu filho, isso é uma verdade. Eu não finjo, que eu não nego, eu não faço de conta, nada. Eu vou buscar numa atividade filantrópica, cuidar de crianças, ou enfim, o que quer que seja, eu vou buscar ali uma possibilidade de me doar de alguma forma, de dar e de receber, dar para outras pessoas e receber de outras pessoas amor. Amor, cuidado, sentidos, tudo é maravilhoso. A partir de quando que essa atividade vai me prejudicar? É a mesma atividade. A partir do momento em que eu fujo de mim mesma nessa atividade. Ou seja,
A atividade em si não é nada, é apenas uma atividade. O sentido que eu crio nessa atividade é que vai fazer dela algo de extremamente significativo ou uma fuga. E isso é tão delicado. E esse é um aspecto que, talvez do lado de fora, olhando uma pessoa fazer tal atividade filantrópica, se engajar, olhando de fora, a gente não vai conseguir dimensionar o que está acontecendo com essa pessoa. Se ela está fugindo, se não está fugindo, se aquilo faz sentido ou não. Talvez a gente não consiga. Mas se é que a gente pode falar de uma receita, porque eu não gosto dessa palavra, mas enfim, de uma chave para um desenvolvimento pessoal a partir disso, é realmente um equilíbrio interno naquilo que está sendo feito. Tudo o que eu utilizo para fugir, em algum momento, vai me colocar de cara com aquilo que eu estava fugindo. Então, isso é realmente muito pessoal e não pode, de forma alguma, ser colocado aqui numa live, em algum lugar, de outra forma que senão... Assim, depende do impulso interno e do grau de conexão que eu estabeleço comigo mesmo para fazer aquilo. Vai fazer todo sentido ou vai ser uma fuga? Muito bem. Eu estou satisfeito, te agradeço imensamente por você dividir conosco essas considerações, essas reflexões. Passamos todos por um momento muito difícil, em que estamos todos enclausurados. Alguns já estavam antes enclausurados dentro de si mesmos, e isso só potencializou. E porque depois as pessoas tiveram que viver ainda mais consigo mesmas, né? Porque todas as atividades em algum momento poderiam ter sido fugas, né? E aí quando vem, né? E aí depois vem a perda de alguém, e aí isso se vê mais potencializado, porque vem 1 milhão de questionamentos daquilo que poderia ter sido feito, mas já é tarde. Então, né? Pode falar. Eu gostaria só de complementar isso, porque me veio à cabeça uma frase conhecidíssima do Jean-Paul Sartre: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Realmente é uma frase com imensa responsabilidade, mas é muito interessante olhar a questão assim, é a própria pessoa que consegue fazer a magia do sentido. E isso é fundamental. Eu também já ouvi várias vezes pessoas falando: esse vírus veio nos ensinar que a ecologia... Enfim, todo mundo já ouviu coisas assim, né? O vírus não veio ensinar nada, o vírus é só ele mesmo. O ser humano que quiser aprender com isso, ele vai encontrar formas de aprender várias coisas com esse evento. Ou seja, a mágica é feita de forma pessoal. É de dentro para fora, né, Adriana? É de dentro para fora, é dessa conexão, é do aconchego de si mesmo, é de não querer ser forte o tempo inteiro, é de não querer se deixar ir o tempo inteiro, é o ser humano diante de si, do seu coração, é isso. E aí não adianta ter um smartphone de última geração, não, porque não é isso que conta, porque não. ali é apenas uma máquina. É apenas uma máquina. Você pode adorar a sua Ferrari, mas na hora que você estiver precisando fazer um contato consigo mesmo, olhar o seu coração, é você e você. Tá bom. Quero te agradecer imensamente aqui, em nome da nossa atividade, e abro para as suas considerações finais, para aqueles e aquelas que estão nos assistindo, que nesse momento estão com muito medo, com muito temor, e com dores muito grandes, como, por exemplo, estamos aí acompanhando esse episódio terrível que tomou um pequeno município de cerca de 9.000 pessoas em Santa Catarina, com um nome emblemático do município, Saudades.
e aí você tem um jovem que entra e com uma faca, com facas, tira a vida de 3 crianças com menos de 2 anos, uma professora e uma auxiliar. Imagine a dor que estão sentindo, que vai muito além da pandemia, mas que como lidar com esses momentos, né? Como lidar com essas dores que são tão profundas e que a gente fica procurando tantas respostas que não necessariamente a gente vai encontrar. Eu abro para as suas considerações finais. E é isso que você falou, é a coisa mais importante e é a realidade mais presente no consultório. A gente pode tentar buscar várias respostas e faz parte buscar respostas das mais práticas às mais abstratas. Isso tudo é importante, inclusive. A gente não pode chegar e dizer o tempo inteiro, a gente não controla nada. Tem um certo nível de controle, tem um certo nível de busca de resposta que faz bem e que nos ajuda a tomar providências concretas em várias situações. A questão aqui, nessas situações trágicas, e onde realmente não há resposta satisfatória, não há resposta que acalante, as únicas coisas que me vêm, que fazem parte diariamente da minha profissão, é quem está envolvido e passando por tragédias imensas dessa forma, dessa amplitude quase que fora do que a mente dá conta de perceber. A única coisa interessante que me ocorre é buscar ajuda competente, se deixar ajudar. A gente não precisa dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo sozinho o tempo inteiro. Existem profissionais em várias áreas, pessoas que gostam e que se dedicam à tarefa incrível do acolhimento, e que nesse momento, em termos de sociedade, de coletividade, grupo, grande, pequeno, enfim, que é importante que a humanidade, a nossa humanidade, se mostre como voluntária para esse acompanhamento. Então, eu agradeço muito a diversidade de profissões, a diversidade de temperamentos e personalidades, né, que a gente tem, e a todas essas pessoas que se especializaram em ajudas para momentos onde o trauma é tão imenso, a dor é tão imensa, que é necessário sair de um patamar e talvez se entregar a um patamar de ajuda profissional. Isso é bom. Adriana, eu sei que eu já até pedi para as considerações finais, mas você tocou numa coisa que eu tenho que perguntar para você. Okay. Muitos estão deixando de procurar, ou estão temerosos em procurar uma ajuda profissional por causa dessas limitações aí de acesso, enfim. Você podia falar para a gente um pouco sobre esse atendimento? Vocês têm feito atendimentos online? Tem acontecido essa ajuda usando as plataformas? Sim, tem acontecido, inclusive o CRP, né, o CRP aí em Brasília tem diretrizes incríveis, eles são muito presentes no momento de auxiliar os psicólogos a se prepararem para isso, né, não é simplesmente ligar um WhatsApp, né, e começar a falar. Existe uma preparação, eu fiquei muito satisfeita, eu recebo os boletins do CRP por e-mail e aprendi muito com isso. Existe uma forma de se estruturar para isso. Eu fui obrigada, né? Você me conhece, Marcos, você sabe que eu não sou uma pessoa high-tech, né? Eu sou mais das antigas, mas eu estou tendo que aprender, estou aprendendo. Perdi rapidamente todos os preconceitos que eu já tinha sobre estar na frente de uma câmera e entendi que eu continuo gostando do atendimento presencial, mas paciência, há muito que aprender e ganhar e trocar com essa ferramenta tecnológica maravilhosa. Há um tempo atrás, na época da minha avó, não foi possível. Agora é possível, então vamos fazer o melhor uso. E existem diretrizes, e todas as profissões têm as suas diretrizes
né? Então, é, é ousar esse passo, sabendo que um dia a gente vai voltar para presencial. Talvez as pessoas nem queiram voltar, e eu não sei, mas pessoal, né? Mas eu aprendi muito com isso. E eu juro para você, a qualidade dos atendimentos, ela é incrível. Ela é incrível. A gente perde um pouco da linguagem corporal, é verdade, mas há formas de compensar isso. E elas Você, são diretrizes do CRP, é maravilhoso. e você tem feito atendimentos online. Há um ano. E o retorno tem sido um retorno, tem sido um retorno interessante, tem. Nossa, é maravilhoso, porque assim, para mim, então, a minha, as pessoas que eu atendo, elas agora estão em diversos países. Olha só, até um ano atrás eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu estou atendendo empresários que um dia estão aqui, outro dia estão não sei aonde. Assim, Então, e, uma pessoa que está em luto hoje, e ela, apesar, se ela, por exemplo, tiver com dificuldade de sair de casa, tiver com muita depressão, mas ela pode tentar procurar um atendimento, uma dica de alguém, ligar para um amigo e tal, procurar o Conselho Regional de Psicologia do seu estado, aqui no Distrito Federal, é o CR, né, ou de qualquer lugar, e ela pode conseguir ser atendida e ter um olhar que possa ajudar a superar esse momento tão difícil. claro, 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 absolutamente. E as diretrizes que o CRP deu no sentido de nos ajudar a estabelecer essas plataformas, essa coisa toda, porque todo mundo meio que foi pego de surpresa, corre para lá, corre para cá, elas foram muito claras. Então, eu acho que houve também, e isso é muito bacana e tem que ser falado, houve por parte do CRP uma movimentação rápida para essa adequação. E e é assim, e é muito lindo, inclusive, e as pessoas que têm dificuldade de locomoção? Já pensou? Que bacana! Não é mais, não depende de alguém, tô com a perna quebrada, ou então, não sei, tem alguma deficiência física, não consigo me deslocar, enfim, ou é complicado, a logística é chata. Cara, tá aqui, tem o seu celular. É incrível. Eu estava pensando justamente nisso, né? Porque quando você estava falando de procurar uma ajuda profissional, Uhum. e aí eu pensei, poxa, então de repente a pessoa também pode procurar uma ajuda profissional, ela que está em luto, num momento difícil, lidando com o suicídio de um parente, de um ente querido, né? E infelizmente muitos têm se suicidado, muitos têm tirado a vida. Então, nesse sentido, a pessoa pode achar um milhão de explicações para não procurar, mas há alternativa, então, da tecnologia também para ela procurar um tratamento, uma terapia para o seu luto, usando essa tecnologia. Que bom saber que já tem essas diretrizes que já foram pensadas para poder ajudar. E eu sei até que tem muitos sistemas de gente de universidade e tal, que estão fazendo até coletivos, né, de atendimento até gratuito das faculdades, dos núcleos de atendimento, o pessoal que está se formando e tal, que tem dado muita força também para aqueles que não têm condições de bancar uma terapia, não é, Adriana? Isso é muito importante. E, aliás, foi assim que eu comecei a minha vida como psicóloga clínica. Foram nesses coletivos na época, há uns quase 30 anos atrás. E isso é muito legal. E eu acho que eu fiquei sabendo, e pelo que eu leio, converso com os colegas, com psicólogas e psicólogos, as universidades, as faculdades de psicologia, muitas se organizaram rapidamente para oferecer esse auxílio, e principalmente no que tange a esse fenômeno tão triste que é o do suicídio, enfim, a tudo isso que vem sendo tão presente na nossa sociedade, e como é bacana você poder pedir ajuda a partir do seu celular. E tem tanta gente fazendo isso. E então, tá de luto, tá em casa, não quer ver ninguém, é um direito seu, assim como é um direito seu a partir do seu celular buscar ajuda. Muito bem. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Como é que está aí na França? Está chovendo agora? Tá chovendo. Como é que é o nome da cidade que você mora?
Oi? Como é o nome da cidade que você mora? Eu moro numa cidade chamada Cuxaca-Cabardés. Ela fica perto de Carcassonne. Eu estou quase na Espanha. E eu espero ainda esse ano poder voltar para minha cidade do coração, minha cidade da alma, onde minhas raízes anímicas ainda estão, que é Brasília. Tá bom. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em mais um encontro terapêutico da nossa BDB Cultural. Até nosso Obrigada. próximo encontro. Tchau. Tchau, Adriana. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.